Ponte Preta 1, São Paulo 2. O tricolor está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Boa noite, bom dia, boa tarde, meus queridos perninhas. Depois de passar sufoco, depois do medo do rebaixamento, o São Paulo termina a primeira fase do Paulistão na sexta colocação e vai enfrentar o Red Bull Bragantino nas quartas de final, né? Para se classificar, o tricolor precisava de um resultado positivo frente à já rebaixada Ponte Preta para não correr risco, para não depender de ninguém. E ó, se dependesse, tinha tomado taca. Ainda bem que o São Paulo fez o resultado. Com mais, não sei se eu posso dizer mais sorte do que juízo, mas o São Paulo poderia ter matado a partida muito antes e não correr risco até o final do jogo, né? Não que a Ponte tenha conseguido pressionar, muito fraco o time da Ponte Preta, né? Com todos os problemas que enfrentou, o time da Ponte é realmente muito fraco, não tinha como evitar esse rebaixamento, mas o tricolor também poderia ter feito algo antes, né? Ter conseguido antes aí o garantir a vitória e garantir o placar, né? Bom, por partes, analisando a partida, o São Paulo entra com o time titular, né? Um time muito parecido com o do penúltimo jogo agora, com uma alteração, Pablo Maia no lugar do Bobadilha, que está sofrendo aí um trauma, né, na coxa. Então viemos com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. No meio de campo, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, um pouco mais à frente, Lucas, e no ataque, Luciano e Caleri. São Paulo começa muito bem a partida, logo no início, o Sabino já dá uma bela de uma batida, o goleiro dá uma desviadinha, a bola pega na trave, depois disso o tricolor atacando, o gol sai, e sai muito bem numa jogada, numa trama pelo lado direito do ataque. Lucas Ramon e Luciano tabelam. Essa tabela resulta no nosso lateral direito entrando, pisando na área, algo que a gente não via faz anos e anos. E ele marca o 1-0 para o São Paulo. Logo na sequência, o Luciano sai na cara do goleiro, tinha tudo para fazer o 2-0, driblar o goleiro, podia fazer o que ele quisesse, ele tinha 137 opções para conseguir jogar. Luciano fez tudo errado, tentou dar uma cavadinha ridícula, o jogo continua só 1-0 e assim vai para o intervalo. Destaques do primeiro tempo, destaques da primeira etapa. Danielzinho em absolutamente todos os lugares do campo, jogou muita bola o Danielzinho, jogou o fino da bola, o Danielzinho, e destaque, obviamente, para o Lucas Ramon, que faz o gol do São Paulo, vai muito bem na partida, principalmente no primeiro tempo. Parabenzaço para o homem do jogo, man of the match, vai aparecer na imagenzinha lá no @sombra tricolor, o nosso querido Lucas Ramon. Beleza? São Paulo volta para o segundo tempo e logo no começo o Caleri dispara pela direita, recebe o lançamento, dá uma tropicada ali, estilo Caleri, chuta a bola, desvia no zagueiro, 2-0 São Paulo. E na hora que a gente falou assim, hoje vai ser goleada, hoje vai ser de boa, o tricolor vai deitar. O negócio deu ruim, a Ponte Preta em uma jogada pelo lado direito do ataque, né, no lado esquerdo da defesa do São Paulo, dá uma titubeada ali, a Ponte faz o cruzamento e o jogador da Ponte Preta domina dentro da área, mata a bola e fuzila o Rafael, 2-1. Esse acabou sendo o placar final de jogo, por quê? Porque o São Paulo só cozinhou a partida, não teve mais jogo daí para frente, tá? A Ponte Preta também inoperante, não consegue criar, não consegue fazer nada de diferente, teve um chute que depois o Rafael acabou defendendo, mas nada de relevante, tudo muito tranquilo, mas em baixíssimo ritmo para o São Paulo depois do gol do Caleri, logo no início da segunda etapa. Beleza? Resumindo, o São Paulo passa sufoco no começo do Campeonato Paulista, principalmente por aquela derrota contra a Portuguesa, que não estava no script, né? Os 3 pontos que a gente perde para a Portuguesa no Morumbi fizeram muita falta mesmo, mas no final das contas estamos classificados em sexto lugar, e entre os 4 grandes a gente pega tipo uma pedreirinha, né? Junto com o Santos a gente pega os jogos mais difíceis aí. Por quê? Porque o São Paulo vai enfrentar o Red Bull Bragantino.
Vou passar para vocês aqui como ficou a classificação final do Campeonato Paulista. Em primeiro lugar, o Novo Horizontino com 16 pontos e 6 gols de saldo, com 5 vitórias. Em segundo lugar, veio o Palmeiras, que empata com o Guarani em 1-1, soma 16 pontos, mas fica com saldo de gols apenas 1. Né? Resultado ruim por Palmeiras, 1-1 com o Guarani em casa, poderia ter fechado em primeiro a fase de grupos. Né? O Bragantino vence o Novo Horizontino por 3-0, se fica com 16 pontos também, mas vai para a terceira colocação, né? E essa terceira colocação para o Bragantino, por quê? Porque tiveram apenas 4 vitórias e o único time que não perdeu no campeonato ainda, vale destacar, saldo de gols 12, muito bem a campanha, muito boa a campanha do Bragantino. Portuguesa 15 pontos, Corinthians 14, são o quarto e o quinto lugar respectivamente. O São Paulo vem em sexto com 13 pontos, Capivariano em sétimo também com 13, mas com saldo menos 3, o saldo do São Paulo foi menos 1. E o Santos, que enfiou uma goleada de 6-0 e ainda teve um gol anulado, né? Para cima do Velo Clube, consegue aí a classificação em oitavo, o Santos com 2 vitórias seguidas, eles que até duas rodadas atrás, foram 2 vitórias na sequência, estavam ameaçados pelo rebaixamento. De fora ficou o Guarani com 12 pontos, o Botafogo com 11, Mirassol com 8, Primavera e São Bernardo também com 8, unidos ao Noroeste. Eu não sei se vocês lembram, mas logo no começo do campeonato eu tinha falado já para vocês, né, para quem estava com medo de rebaixamento, que 8 pontos seria o bastante para evitar o rebaixamento e 12 pontos o bastante para a classificação. Os 12 pontos só não foram bastante para o Guarani, que perdeu a classificação para o Santos no saldo de gols, né? Vale ressaltar o Guarani que estava vencendo o Palmeiras até os, sei lá quanto do segundo tempo e cederam um empate, estaria classificado com mais pontuação que o São Paulo, inclusive, se o Palmeiras não tivesse empatado a partida. O Guarani perdeu 3 posições, né? Perdeu posição para o São Paulo, perdeu posição para o Capivariano, perdeu posição para o Santos e ficou fora da zona de classificação. Os confrontos: Novo Horizontino enfrenta o Santos, o jogo vai ser decidido em Novo Horizonte. O Palmeiras enfrenta o Capivariano, naquele que é sem dúvida o jogo mais fácil, né? Mais tendencioso a vitória para os grandes. O Palmeiras pega o Capivariano em casa. O Bragantino recebe o São Paulo e a Portuguesa recebe o Corinthians, né? E vale destacar, né? O Novo Horizontino e Santos vão pegar o vencedor de Portuguesa e Corinthians, e Palmeiras e Capivariano pegam o vencedor de Bragantino e São Paulo. Ou seja, podemos ter 4 grandes nas semifinais do campeonato, um contra o outro contra o que seria no mínimo interessante, né? Ia fazer o bicho pegar. O São Paulo não tem como aí pegar o Santos, né? Que seria o oitavo, que pra gente seria o único que a gente decidiria em casa. Daqui para frente, perninhas, é só pedreira, Esse jogo vai ser no final de semana que vem, ainda não temos as datas divulgadas, beleza? Meu povo, é isso, tá aqui para vocês o pós-jogo, um pós-jogo claríssimo do que aconteceu na partida, um pós-jogo direto ao ponto, e amanhã, às 9 da manhã, tem primeiro tempo, todo mundo junto, que eu quero comemorar e muito essa classificação do São Paulo com vocês, beleza? Tamo junto, bom restinho de domingo, bom carnaval, aproveitem com ou sem moderação, tanto faz, cada um sabe como cuidar do seu, beleza, meus amigos? Boa noite e até amanhã cedo, que amanhã, 9 horas, nós estamos aqui, valeu? Tamo junto.